Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem do caso que eu escolhi para trazer hoje. Como é o nosso primeiro vídeo da semana, né? É um vídeo de caso criminal. E no vídeo de hoje a história é de um serial killer, que ele é William George Bonin. E ele ficou conhecido como Freeway Killer, ou assassino da autoestrada. E ele foi um assassino em série americano, que fez várias vítimas, né? E vocês vão entender por que ele ficou conhecido dessa forma ao longo do vídeo. Eu espero que vocês gostem da forma como eu montei o roteiro para trazer a história dele aqui pra vocês. E é isso, gente. Ele fez mais ou menos cerca de 21 vítimas, né, que se tem documentadas. Mas, assim, as autoridades acreditam que esse número é ainda maior. E eu espero que vocês gostem da forma que eu vou contar a história pra vocês. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo. Deixem os comentários do que acharam do vídeo, né? Também comentem sugestões de casos para trazer aqui no canal, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. É isso, vamos começar o vídeo de hoje. O nome completo dele era William George Bonin. Ele nasceu dia 8 de janeiro de 1947 em Wilmington, que é uma cidade que fica localizada em Connecticut. E ele era frequentemente deixado aos cuidados do seu avô, né? A sua mãe deixava ele aos cuidados do avô. E o avô, ele era ninguém mais, ninguém menos do que um pedófilo condenado. Então, assim, a infância dele, a vida dele já foi extremamente perturbada, conturbada. Não tinha uma estrutura familiar adequada ali, né? O avô dele, ele era um pedófilo condenado e a mãe dele, ela era alcoólatra. O nome da sua mãe era Alice. O seu pai também era alcoólatra. Não é dito o nome dele em nenhuma matéria que eu li, eu não achei o nome do pai. Mas ele era um alcoólatra e ele também era bem agressivo com os filhos. Então, por conta desse motivo, dessa estrutura familiar também bagunçadinha, assim, eles eram muitas vezes negligenciados e eram deixados aos cuidados dos vizinhos, tipo assim, os vizinhos que alimentavam os filhos. Tinha ele e mais 2 irmãos. Então, é por isso que no ano de 1953, a sua mãe, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, a sua mãe vai mandar ele pro orfanato, ele e os seus irmãos, né? Vão mandar eles pro orfanato pra tentar proteger eles da violência do pai e da agressividade do pai. Porque o pai deles era alcoólatra, então isso tornava ele mais agressivo do que o normal. E a mãe, na tentativa de proteger, resolveu mandar eles pro orfanato, porque ela achou que seria uma boa ideia, pra manter eles longe do perigo ali, que era o marido dela, né? É dito que ele ficou nesse orfanato até completar 9 anos de idade. E então ele foi preso num certo momento por roubar matrículas de carros. Ele foi preso e foi mandado para um centro de detenção juvenil, que é para crimes menores, né? E lá ele ficou um tempo, até que ele voltou para casa, né? Quando ele era adolescente já, ele acabou voltando para casa. E lá então ele passou a molestar outras crianças menores, né? Crianças mais novas que ele. Em 1965, ele vai ficar noivo e ele vai acabar entrando para a Força Aérea Americana. Lá ele vai atuar como artilheiro e ele vai fazer 700 horas de combate. Isso vai resultar para ele em uma medalha de boa conduta. Ele vai também arriscar sua vida para salvar um soldado, companheiro dele, né, numa missão, ali na Guerra do Vietnã, que é onde ele estava servindo. E ele também vai confessar mais pra frente, vai admitir que ele violou 2 soldados, né, companheiros dele ali desse local onde ele estava servindo. E então ele vai, após isso, ser retirado da Força Aérea, né, americana, com honra. Em 1968 ele vai voltar para Connecticut e vai morar com a sua mãe um tempo antes de se mudar para Califórnia. Dia 17 de novembro desse mesmo ano ali, de 1968, quando ele estava com 24 anos de idade, ele violou, abusou, né, de um jovem. E mais tarde, no final desse ano, no começo de 1969, ele raptou e violou 4 jovens com idade entre 12 e 19 anos. Esses ele não matou, ele apenas abusou. Ele não terminou o serviço, tipo assim, ele não matou que nem os outros, que vocês vão ver mais pra frente que ele vai fazer tudo e ainda vai matar. E em 1969, ele foi indiciado por 5 acusações de rapto e 4 de violação de 5 jovens. Foi dado como culpado de violação e sexo oral forçado. E condenado a ficar no hospital Atascadeiro como violador doente mental que precisava de tratamento. Só que aí os médicos viram que os tratamentos não estavam sendo eficazes e mandaram ele para a prisão, porque não ia adiantar ele ficar lá. Então, no ano de 1971, então ele vai ser mandado para a prisão. É dito que os médicos não consideravam ele mais uma ameaça e nenhum perigo para a sociedade, né? Então eles resolvem liberar. Só que é nítido que isso foi totalmente um erro, né? As autoridades começam a perceber que isso foi um erro, porque apenas 1 ano e meio após ele ter sido liberado, ele já vai fazer sua primeira vítima ali. Então, ele estuprou uma adolescente e sequestrou outra. Então, ele foi condenado a 15 anos de prisão. A prisão para a qual ele foi mandado era a California Men's Facility. E ela durou apenas 3 anos, essa pena de prisão que ele teve ali.
que era pra ser 15, né? E ele acabou, então, sendo mais uma vez liberado. Ele, então, vai se mudar pra Downey, onde ele vai encontrar um emprego como motorista de caminhão. Ele também frequentava festas do seu vizinho chamado Everett Fraser, e lá que ele conheceu, então, o Vernon Butts e Gregory Matthews Miley, que vocês vão ver que vai aparecer daqui a pouco na história esses nomes todos de volta, porque vão ter uma certa participação. As suas vítimas, ele geralmente escolhia jovens, né, rapazes, e ocasionalmente homens prostitutos como vítimas. As vítimas, elas tinham idade entre 12 e 19 anos, eram seduzidos ou forçados a entrar no carro dele ali, onde lá eles eram dominados e tinham as mãos e os pés atados com uma combinação de algemas e arame ou cordas. Eles eram às vezes estrangulados com as próprias roupas, com as próprias camisolas, né? Alguns eram esfaqueados e espancados até a morte, outros eram forçados a beber ácido clorídrico, alguns tinham picadores de gelo espetados nos ouvidos, e outros morreram de choque. Então ele variava bastante nas mortes, né? E essas mortes aconteceram entre 1979 e 1980. Entre as vítimas estavam Thomas Lundgren, Mark Shelton, Marcus Graves, Donald Hayden, David Murillo, Robert Riostek, John Doe, Frank Dennis Fox, John Kilpatrick, Michael McDonald, Charles Miranda, James McCabe, Ronald Gatlin, Glenn Barker, Russell Rugg, Harry Todd Turner, Stephen Wood, Darren Lee Kendrick, Lawrence Sharp, Sean King e Stephen Wells. Ele descartava os corpos em rodovias, né, em estradas, então por isso que ele ficou conhecido como Freeway Killer, ou assassino da autoestrada. Ele então vai oferecer a William Ray Pug uma carona e sexo. William, ele vai recusar. Ele vai dizer pra ele então que ele adorava, né, que ele gostava muito de matar caroneiros. Isso vai acabar assustando o cara ali. Só que mesmo assim, ele vai conseguir escapar disso, sobreviver e chegar em segurança em casa. Bonnie vai matar Harry Todd Turner, Stephen Wood e Lawrence Sharp, né, alguns dias depois. E depois de 3 semanas, Bonnie e Butts vão forçar Darren Kendrick a beber ácido clorídrico e depois vão esfaquear ele com uma bolsa de gelo e deixar o corpo dele perto da Artesia Freeway. Ele vai oferecer a James Monroe, que era um andarilho sem teto, ele vai oferecer pra ele um emprego, né, no negócio de entregas Montebello. Então ele vai acabar se tornando um dos seus cúmplices. Além de William Bonnie, Patrick Kearney e Randy Kraft, também foram chamados de Freeway Killer, né? Quando o Pug estava sob a custódia da polícia, ele soube do caso e ele resolveu notificar as autoridades sobre Bonnie. Então, o Bonnie vai se tornar o principal suspeito. Isso vai acabar resultando na busca pelos seus antecedentes e pelo seu histórico criminal ali, por molestação de menores, né? Então, uma equipe de investigadores vai acompanhar cada passo e cada movimentação dele. Infelizmente, nesse meio tempo, o Bonnie e o Monroe, eles vão conseguir fazer mais uma vítima, que era o Stephen J. Wells. Eles tentam sequestrar o Harold e, finalmente, a matança deles vai chegar ao fim. Quando ele foi confrontado ali pelas autoridades, ele admitiu ter sequestrado, abusado sexualmente e assassinado cerca de 21 garotos. As autoridades acreditavam que esse número era muito maior. E algum tempo depois, todos os seus cúmplices eles foram presos e para eles conseguirem evitar a pena de morte, eles concordaram em depor contra o Bonnie. Há várias evidências que ligavam ele à maioria dos assassinatos. Durante seu julgamento em Los Angeles, alguns depuseram contra ele, e dos 12 assassinatos pelos quais ele foi acusado, o juiz considerou ele culpado de 10. Ele negou ter participado da morte de Thomas Lundgren, e ele conseguiu fazer um acordo para ser inocentado pela morte do Sean King. Ele foi condenado à morte, e como resultado ele passou 14 anos no corredor da morte, e nesse meio tempo ele vai conhecer outro assassino que também estava no corredor, né, que era o Kraft, Randy Kraft. E ele também estava no corredor da morte. Bonnie, ele enviou vários recursos, mas ele não teve sucesso em nenhum. Então é em 1983 que ele vai ser julgado no condado de Orange por outras 4 acusações de assassinato, das quais ele vai ser culpado de todas, vai ser considerado culpado. E em 1996 ele vai se tornar a primeira pessoa na Califórnia a ser executada por injeção letal, já que o estado havia decidido que a câmara de gás era desumana. Ao todo, ele foi condenado por 15 mortes e outras 22 das quais ele não foi condenado ou que as pessoas não foram fatalmente feridas. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo para eu trazer aqui no próximo. E é isso. Até o próximo. Tchau!